Do jogo aí, Capitão, vamos lá. Não, CJ, um jogo em que o Brasil teve amplo domínio, né? O Brasil principalmente, o Paquetá é um bom jogador, né, cara? Ele consegue distribuir bem. O Rodrigo teve boas participações, mas o Vini Júnior foi apagado. Apagado. A substituição dele, pra mim, normal. No segundo tempo eu achei que a seleção brasileira, de fato, esteve um pouco mais próximo do gol, apesar de ter tido um gol anulado no primeiro tempo, mas, CJ, não justifica o Brasil não ter furado esse bloqueio da Costa Rica. O campo pode ser menor, a gente sabe, a gente já discutiu isso aqui semana passada, mas o campo está menor para todo mundo, né? A Argentina jogou no campo menor, a Colômbia ontem venceu o Paraguai num campo menor, os Estados Unidos venceu a Bolívia num campo menor, e o Brasil não conseguiu vencer a fortíssima seleção costarriquenha, né? Um time que, para mim, teve poucas soluções ofensivas. Pouquíssimas soluções ofensivas. Era tiros de longa distância, jogadas pelo lado, principalmente cruzamento pelo lado direito, e não ia, cara, e não ia. Tá certo, a Costa Rica colocou uma linha de 5 defensores para defender o campo, em alguns momentos até 6. Mas você acha que as outras seleções, principalmente o Paraguai, que o Brasil vai enfrentar, vai fazer o quê para tentar encaixar o jogo contra o Brasil? A mesma coisa. O Brasil, ele tá acostumado, ao longo da sua história, o Brasil, ele tá acostumado a jogar com defesas bem fechadas. E aí não consegue furar esse bloqueio? De um time que hoje é mediano dentro da própria CONCACAF? Um time que hoje não compete nem com o México, nem com os Estados Unidos e também com o Canadá? Muito pouco, CJ. Um jogo, pra mim, pobre, teve sim as suas possibilidades, mas pra mim, muito pouco e muito aquém daquilo que a seleção brasileira tem que fazer. Ô, Crício, perdão, o Dorival poderia ter tirado um Bruno Guimarães ou um João Gomes. 84 minutos, CJ. 84 minutos, ele demorou pra tirar um volante e colocar mais um atacante. É isso que eu ia te perguntar. E ainda tem que ouvir o Rafael Miranda falando que o Dorival não tem culpa desse resultado. Dói isso na gente um negócio desse. Tá vendo, Mirandinha? Tá vendo? Eu ia perguntar, mas ele já respondeu e já veio com a pedra. Eu ia perguntar isso, ou o João Gomes, ou um Bruno Guimarães, ou um Paquetá, para colocar um meia, ou para colocar um atacante e outra. Entrada do Savinho foi boa? Foi boa, entrou bem. O Savinho, eu bem achei que o Rafinha fez um jogo ruim, assim, não. Mas o Savinho entrou bem, deu ali um pouco mais de... O Brasil jogou muito pelo lado direito, né? Acho que faltou um pouco pro Brasil, inclusive, alternar um pouco mais, jogar também um pouco pelo lado esquerdo. O Arana participou muito pouco das ações ofensivas. O Dorival até tentou ali o Vini mais aberto no início do jogo, depois trouxe o Vini para jogar um pouco mais por dentro, para dar esse corredor pro Arana, mas o Brasil acabou jogando muito pouco pelo lado esquerdo. Mas assim, CJ, até eu concordo que poderia ter vencido o jogo. O natural criou o suficiente para vencer o jogo. Mas ainda assim, muito pouco. A seleção de Costa Rica é fraquíssima. Mais fraca do grupo, né, gente? Exatamente, talvez a mais fraca da Copa América. E, assim, o Brasil não conseguiu vencer esse jogo, mostrando mais uma vez alguma dificuldade aí com a bola. Eu acho que pesa muito o tamanho do campo. O Cabito falou que diminuiu para todo mundo e tudo, mas assim... Para quem destrói é melhor, né? Quanto mais você enfrentar seleções mais fechadas, mais dificuldade você vai ter, né? Então, não existe, né? Você jogar um torneio importante como a Copa América num campo de futebol society desse. É uma diferença muito grande para quem está acostumado e tudo. Você tira uma parte muito significativa do campo. Você facilita, de fato, para que a gente tenha menos gols. Acho que a gente vai ter uma Copa América com poucos gols, muito por conta disso, do tamanho do campo. Mas, enfim, acho que o Dorival demorou muito para agir. No intervalo já estava claro que dava para tirar um volante, colocar mais um jogador na frente, né? Ele poderia ter tirado ou o Bruno Guimarães, ou o João Gomes, ou o Paquetá, para colocar o Endrick, para dar um pouco mais de peso dentro da área, tentar incomodar um pouco mais a defesa da Costa Rica. Mas, enfim, pobre, CJ, e ruim, né? O jogo ruim como um todo, assim, eu achei. A Copa América tá igual a gente assistir Champions League e depois assistir Campeonato Brasileiro, sabe? Assistir a Eurocopa de tarde e assistir a Copa América. Eu vou discordar de você. Eu acho que a distância tá um pouco maior. Porque o Campeonato Brasileiro é eu maior. Eu acho que é Champions League pra porque Série assim, B. cara, É um campinho de futebol society, é um ambiente modorrento, né? A torcida que não é torcida, na arquibancada, uns jogos ruins. A gente assiste a Eurocopa, o ambiente, cara, sabe? Torcida no estádio e tal. Pô, a gente vai falar de Croácia e qualidade Itália, de jogo, a diferença é brutal, gente. Pois é. A diferença é brutal. Vocês estão... Tá certo que lá já estamos na última rodada e tudo, já tá valendo classificação, isso muda um pouco. Eles começaram antes, né? Mas, enfim, até aqui, eu confesso que eu vi pouco a Copa América. Tenho preferido assistir os jogos do Campeonato Brasileiro do que os jogos da Copa América.
Mas o que eu vi até aqui... Ruim. Não agradou. Ô, Rafa, o Arana ontem ele ia, de repente ele batia, trombava com o Vini Júnior e falou, pô, o Vini Júnior tá no lugar que eu tô, mas é o Vini Júnior, então acho que eu vou ter que recuar, acho que eu vou por dentro. Aí na hora que ele ia por dentro, o João Gomes estava lá. Aí eu falei, gente, acho que eu vou voltar. Aí ele tinha que voltar para começar a jogada. No começo, principalmente no primeiro tempo, eu senti aquela coisa, o Arana não sabe ali onde ele tem que ir. Faz sentido o que você falou. Eu tive essa sensação também, CJ, quando muitas vezes o Arana tocava no Vini Júnior e sabe aquela coisa assim, ó, quando jogar no Vini Júnior, tenta deixar ele no 1 para 1, não faz ultrapassagem, fica, espera. Eu também senti isso várias vezes. E o Arana não conseguiu de novo apresentar o seu melhor futebol, ser tão ofensivo como a gente espera dele. O campo apertado também, às vezes não tinha espaço até para fazer as ultrapassagens. Mas eu tenho essa dúvida também, se o Vini Júnior ajuda ou pode ser que atrapalhe o Arana, né? E obviamente que se tiver que sobrar para alguém, vai sobrar para o Arana. Claro que porque vai. Porque pro Vini Júnior não vai sobrar. Apesar que ontem sobrou pro Vini Júnior. Tiraram o Vini Júnior e o Neymar até assustou. Barulheira também por né? conta dessa saída do Vinícius Júnior. Eu também né? acho. Jogou Nossa mal, senhora, gente. Tava mal, não tava rendendo. Ontem o Vinícius Júnior errou tudo, errou todos tava os bom. dribles assim, dele, perdeu 19 ele poderia posses de definir bola. o jogo em uma bola. O Ender também pode definir um jogo em uma bola, sabe? Porque parece que tirou o Vinícius Júnior para colocar o Zé das Couve. Mas ali é característica, não tem espaço, ele não consegue correr. Não, o jogo tava ruim pra ele. O Paquetá joga em espaço curto, o Rodrigo joga, o Ender que entra para finalizar. O Vini Júnior não, já tem mais dificuldade. Rafinha também tem um pouco mais de dificuldade. Então é característica. Eu acho que o Dorival foi bem nessa troca.